Graça e paz. Hoje é o nosso 14º dia nessa oração de 40 dias na presença do Senhor. E seguimos com o nosso tema de perseverança, porque temos que perseverar em aprender mais do Senhor e realmente ser mais do que vencedores no nome dEle. E a primeira palavra que nós vamos meditar hoje está em Tiago 5, do 7 ao 11, que diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam como o agricultor que aguarda que a terra produza a preciosa colheita e espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Então, nessa série de perseverança, eu quero que nós possamos meditar nesse dia se realmente nós estamos aguardando com paciência. Aqui ele dá um exemplo do agricultor que aguarda a preciosa chuva do outono, da primavera, que venha os frutos. Talvez você já tenha plantado, mas ainda não viu nem brotar. E como está o teu coração? Ansioso por isso? Muitas vezes, aquilo que nós plantamos, ele pode até ser uma colheita mais rápida, mas tem coisas que para produzir o fruto ele demora um pouco mais. E para isso temos que ter perseverança. E nós temos que ser pacientes e fortalecer o nosso coração. E aqui fala, não queixai uns dos outros para não ser julgados. E diante das circunstâncias, você tem se queixado? Você tem reclamado dos outros, tentando achar culpados, às vezes, para a situação que você está vivendo? Cuidado, porque aqui diz: irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, o juiz está à porta. Então, dentro da perseverança, também algo que nós temos que aprender é realmente não se queixar de nada, mas em tudo dar graças. Podemos sim elevar diante de Deus as nossas orações. Às vezes, quando a gente pensou em Jó, a gente pode ler o livro de Jó e achar que ele era queixoso, mas ele se queixava para a pessoa certa, ele se queixava diante de Deus. Ele não saía por aí se queixando para o vizinho, para a vizinha, para o irmão, para o amigo. Ele fazia o quê? Ele se colocava diante de Deus. Por isso que ele viu realmente Deus e deixou somente de ouvir falar. Por isso nós também temos que aprender que a perseverança, ela nos ensina a realmente ser sensatos e a buscar a pessoa que pode nos ajudar. E por isso vamos perseverar em conhecer o Senhor e buscar a presença dEle. E aprender a cada dia mais o que Ele tem para nos ensinar e nos encher desta perseverança. A palavra de 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13 diz assim: Assim, aquele que julga estar firme, cuidado para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, a perseverança no meio do caminho, muitas vezes vamos ser tentados. E essa tentação, muitas vezes, é nós tentarmos fazer com a nossa própria força, do nosso jeito e não do jeito de Deus. E por isso, muitas vezes, isso virá. Só que Deus vai te trazer a resposta, Ele vai te mostrar os caminhos. Mas nós temos que ter discernimento para poder fazer a escolha certa. Porque muitas vezes Ele está dando livramento, Ele está te direcionando e você não quer. E realmente na perseverança nós temos que aprender a buscar, querer o desejo de Deus para nós. Os desejos dele são maiores, os sonhos dele são maiores do que os nossos. Por isso nós temos que realmente perseverar em buscar fazer a vontade de Deus. E isso em todas as outras situações que muitas vezes vai sobrevir sobre as nossas vidas, outros tipos de tentações que são humanas, porque nosso ser humano é frágil muitas vezes, ele é fraco, mas o Senhor nos faz forte. Na nossa fraqueza, o Senhor nos faz forte, por isso temos que ter essa confiança, essa perseverança de que Ele é fiel e vai nos ajudar. E nesse dia nós vamos também pensar em mais 2 exemplos da Palavra de Deus que nos ensinam acerca da perseverança. E uma delas é o Paulo, chamado anteriormente de Saulo de Tarso. Paulo teve um sucesso enquanto missionário, foi um dos discípulos que mais pregou, que mais fez viagens missionárias, mas também passou por muito sofrimento. Em todo lugar onde ele pregava, Paulo fazia inimigos. Ele foi muitas vezes corrido para fora de muitas cidades, atacado, preso, acusado de ser falso e até sofreu tentativas de assassinato. E além disso, suas viagens eram perigosas e naufragou 3 vezes. como está descrito na palavra de 2 Coríntios
11, do versículo 24 ao 27, que diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Será que nós temos realmente, como Paulo, buscado perseverar em meio a tantas dessas coisas? Conseguiram perceber quantas coisas Paulo passou ali? Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, foi golpeado com varas, sofreu naufrágio, fúria do mar, passou fome, necessidade. E será que em meio às tuas necessidades, dificuldades, perigos, você tem perseverado em seguir ao Senhor? Vamos tomar como exemplo Paulo, que sofreu, mas venceu. Vamos tomar como exemplo de que realmente ele conseguiu perseverar em meio aos perigos do deserto, aos perigos das cidades, aos perigos dos gentios e até mesmo o perigo dos falsos irmãos. Porque muitas vezes nós vamos, no meio de uma dificuldade, esperar que alguém nos estenda a mão. E talvez o único que vai nos estender a mão é o Senhor. Por isso temos que confiar nele e perseverar. Maldito homem que confia no homem. Porque muitas vezes, se colocar a tua confiança no homem, ele pode te decepcionar. Às vezes não porque ele queira. Talvez porque ele não tenha naquele momento para te dar. Então, persevera em seguir e servir ao Senhor. Dele vem a resposta, dele vem a proteção e ele será nosso guarda fiel. E também tem um outro exemplo de perseverança que está no profeta Neemias. Neemias aceitou um grande desafio, reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade tinha sido destruída anos antes por Nabucodonosor. A sua terra agora estava subjugada ao império. Seu povo estava desanimado e sem dinheiro, e seus inimigos não queriam ver a construção acontecer. Mas Deus tinha colocado esse propósito no coração de Neemias e ele não desistiu. O que será que Deus tem colocado de projeto no teu coração? Será que você já abandonou os projetos de Deus? Será que Ele quer que você reconstrua alguma coisa na sua vida e você não tem forças, você diz que não vai dar certo? O que Deus quer reconstruir na sua vida e você está tentando desistir e não quer perseverar por achar difícil ou talvez porque tem muitas situações para serem enfrentadas? Neemias enfrentou. Sim, durante a construção, Neemias recebeu ameaças de morte, ainda teve que resolver conflitos e injustiça entre os judeus que estavam restaurando os muros. Ele foi até aconselhado a fugir para se salvar, mas diante de toda a pressão, Neemias perseverou. E você? Tem pensado em fugir, desistir? Neemias perseverou. Persevera também. E graças à sua liderança, os muros da cidade foram reconstruídos. Os judeus começaram a restaurar Jerusalém com um novo ânimo. Então, o que também Deus quer de você nesse dia, que a tua perseverança te redobre o ânimo para você perseverar e reconstruir os muros da tua casa, os muros da tua família, os muros das situações no seu trabalho. Ele quer realmente te fortificar, ele quer pôr muros que te fortifiquem e te guardem. Muros são feitos para guardar do inimigo, do ladrão. Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Se você está com os teus muros derribados, muitas vezes Satanás tem vindo, roubado a tua esperança, roubado a tua paz, roubado aquilo que é mais precioso que a tua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, não deixe mais o inimigo. Restaure os muros. Restaure os muros com perseverança e fé. As adversidades vão vir, mas você vai vencer. Neemias venceu. E na palavra de Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16, diz assim: o muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os seus inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e bateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Faça bater de retirada os inimigos da tua vida, e todos aqueles ao teu redor vão ver que essa obra, na sua vida,
foi executada com a ajuda do nosso Deus. Então persevera, porque vamos ver a reconstrução. Vamos ver a reconstrução de muitas coisas nesses dias. Vamos restaurar sentimentos, vamos restaurar casas, famílias, vamos restaurar os sonhos, porque Deus tem restauração. Existem muros para serem edificados, cidades para serem edificadas. Por isso vamos perseverar em servir ao Senhor e confiar de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Um grande abraço a todos.